Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Pesquisando em Fontes Históricas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de abordagens metodológicas para análise de inventários pós-mortem e testamentos, que é o objeto desse nosso módulo número 2. Então, nós vamos aprender aqui como fazer, como lidar com essas fontes. Obviamente que não é nosso objetivo e nem seria possível esgotar as possibilidades de tratamento metodológico dessas fontes, mas eu vou aqui trazer para vocês as abordagens que são mais comumente utilizadas pelos pesquisadores e que trazem bons resultados. E a primeira abordagem que nós vamos falar é a abordagem serial, ou seja, aquela que serializa as fontes e as informações, os dados contidos dentro das fontes históricas. Essa é uma metodologia que utiliza muito, faz muito uso dos inventários, também dos testamentos, mas principalmente dos inventários pós-mortem, porque essas são fontes que atendem aos requisitos necessários para que a abordagem serial possa ser aplicada a um conjunto de fontes. E esses requisitos são que essas fontes sejam reiterativas, massivas e homogêneas. E o que isso significa, né? As fontes serem massivas significa que elas devem abarcar, que elas devem contemplar uma grande parcela daquela realidade social que está sendo estudada. Nós vimos que os inventários pós-mortem e assim como os testamentos têm limitações porque tendem a subrepresentar as camadas menos abastadas da sociedade, mas ainda assim são uma fonte, os inventários são uma fonte que dão conta aí, né, que cobrem uma boa parcela assim da sociedade. Portanto, eles cumprem esse requisito de serem fontes massivas. Essas fontes também precisam ser reiterativas, ou seja, elas se repetem ao longo do tempo. E elas precisam se repetir ao longo de um bom período, 10, 20 anos, porque a abordagem serial vai observar principalmente as coisas ao longo do tempo. Por isso é importante que essas fontes sejam reiterativas. Mas não basta elas serem reiterativas se elas não forem homogêneas. Portanto, se as informações contidas nelas não forem sempre as mesmas. E nós vimos ali nos inventários que algumas informações estão sempre ali, né? Inventariado, inventariante, os herdeiros, os bens avaliados, ou seja, não o tipo de bens, mas o valor desses bens, né? A categorização deles, o monte mor, enfim, o valor aí dos bens partilhados. Portanto, essas são informações que estão sempre contidas nos inventários e que podem ser serializadas. Embora nós tenhamos visto que nos testamentos não há um padrão, não há uma regra rígida a ser seguida sobre a forma como esses testamentos são feitos, igualmente há informações ali que estão sempre contidas, né? Estão sempre apresentadas, como o nome do testador, os testamenteiros que ele designa para executarem esse testamento e também as disposições do testamento. Então, o que poderia ser categorizado para ser serializado aí? As informações que são espirituais, ou seja, as orientações espirituais para após a morte, como nós vimos, né? Os ritos, quantas missas são encomendadas, se existe um valor que é designado para alguma instituição religiosa, ou os inventários que destinam aí uma parcela da herança, né? Transmitem uma parcela da herança para uma determinada pessoa. Então, mesmo dentro da variação dos testamentos, pode ser possível jogar com essas informações que estão sempre presentes. Aí depende do pesquisador encontrar esse ângulo, né, construir aí esse dado, encontrar o ângulo que possa favorecer esse tipo de abordagem, se isso for interessante para ele. E de que maneira vocês vão avaliar se essa é uma abordagem que serve para vocês, que serve para os objetivos que vocês têm na pesquisa? Vendo o que ela pode oferecer e conversando isso, né, cotejando isso com o teu problema de pesquisa, com o teu objetivo. Quais são as possibilidades que a abordagem serial apresenta para o pesquisador? Como nós estamos trabalhando com informações ao longo do tempo, vocês podem perceber médias, vocês podem perceber modas, ou seja, as modas são as tendências, né? É aquilo que tem a maior probabilidade, aquilo que acontece na maior parte do tempo. Vocês podem identificar frequências, ocorrências, ou seja, eventos que ocorrem, fenômenos que ocorrem periodicamente, variações nesses eventos. Ou seja, todas essas informações que vocês podem observar padrões e variações ao longo do tempo, e vendo como que esses padrões se relacionam, como que eles são explicados ou que eles ajudam a explicar o contexto e as conjunturas históricas. Esse é um tipo de abordagem, então, que favorece muito a observação de estruturas, né? A construção de estruturas, e principalmente estruturas socioeconômicas, dado a característica dessas fontes,
como a gente já viu, que estão preocupadas principalmente, embora não exclusivamente, com os aspectos econômicos e materiais da vida das pessoas. E é também nesse sentido de construção e observação de estruturas e de padrões, né, que a gente tem que tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas dessa abordagem metodológica. E aí, a gente, quando identifica um padrão, a gente tem que ter a consciência, né? A gente tem que ter a percepção e a noção que vem muito do embasamento teórico de que esse padrão não é universal, ou seja, de que ele não se aplica a todas as pessoas daquela sociedade. E qual é a implicação analítica disso? De que esse padrão não pode ser utilizado para explicar o comportamento de todas essas pessoas. A gente não pode derivar ou deduzir explicações dos padrões que a gente encontra como se eles fossem universais e como se eles fossem estáticos, ou seja, como se não houvesse elementos que influenciam na variação e na fluidez desses padrões, ainda que eles sejam padrões. Uma boa forma de evitar essa armadilha, então, é testando o teu padrão com diversas variáveis para ver como que esses elementos interagem entre si, para tornar o teu padrão mais complexo e compreendendo mais matizes aí, e assim tu pode observar o mesmo padrão de diferentes ângulos, tá bem? Outra abordagem que lida com números, né? Já que a gente está falando de números, mas aí não necessariamente com serialização, é a abordagem quantitativa. E aí vocês podem analisar um fenômeno através da quantificação de variáveis, sem que elas tenham que ser analisadas ao longo do tempo, sem que necessariamente vocês queiram analisar padrões e modas. Vocês podem apenas querer observar as quantidades, né? Então, quantificar aí variáveis. Pensando aqui no caso das nossas fontes, então, vamos supor que vocês queiram verificar a presença de um elemento nos inventários. Então, vocês estão estudando um grupo, pode ser aí um grupo de juízes de direito de uma determinada província. E aí vocês querem avaliar se esse grupo de juízes de direito eram proprietários de escravizados. Então, vocês vão, pesquisam os inventários, encontram os inventários desse grupo, e vocês vão olhar dos 100% de vocês, que é o grupo de juízes, quantos deles possuíam ou não escravizados, para ver se a posse de escravos era uma característica desse grupo, e o que isso significa para vocês, enfim, qual que é a importância disso. Então, vocês não estão serializando essa fonte, né? Vocês estão quantificando uma determinada informação que faz sentido aí para a pesquisa de vocês em um grupo de inventários que vocês selecionaram de acordo com esse critério, que no caso é ser juiz de direito. E pensando nas limitações dos inventários, né? Como a gente conversou na última aula, o fato dos inventários retratarem apenas um momento da vida da pessoa, vocês podem querer complementar essa informação da posse ou não de escravizados com as informações dos testamentos. Pode ser que em algum testamento um desses juízes tenha, por exemplo, alforriado os seus escravos, alguns deles ou todos, enfim, e vocês conseguem observar daí que eventualmente algum juiz que não possuísse escravos no momento da sua morte, era porque eles haviam sido libertados pelo testamento, haviam sido alforriados pelo testamento e daí não foram avaliados, não constaram como um bem a ser avaliado pelo testamento, pelo inventário. Então, vocês podem complementar essa análise e quantificar esse elemento sem precisar buscar informação em uma única fonte. Essa é uma possibilidade da abordagem quantitativa. Mas vocês podem também querer analisar a constituição de um patrimônio, né? E aí trabalhar com um único inventário, por exemplo, observando quais são os bens desse inventário que fazem com que constituem a maior parte do patrimônio. Então, se trata de uma pessoa abastada, vocês podem verificar o que faz essa pessoa ser abastada, né? Já que vocês têm o total do patrimônio, que é o Monte Mori, vocês podem ir avaliando os valores e vendo qual o bem que constitui a maior parcela, né? Que constitui a maior parte daquele valor que foi inventariado no Monte Mori. E assim, vocês podem avaliar, por exemplo, justamente o que faz uma pessoa ser rica ou não, né? Vendo o que isso nos diz sobre uma determinada sociedade. Nesses casos, é extremamente importante e necessário que a gente contextualize essas informações.
Para qualquer tipo de abordagem metodológica, é importante que se contextualize, né? Quando a gente fala de números, quando a gente fala de casos, enfim, é sempre importante contextualizar. Mas aqui nesses casos, quando a gente está lidando com números e a gente quer saber o que esses números significam, eles vão significar algo em relação a um determinado parâmetro. Então, é preciso inserir esses números em um contexto. E as principais questões para se analisar o contexto são o local e o período, porque os padrões podem variar significativamente de acordo com esses dois elementos, né? Do local em que se está observando. Então, por exemplo, se vocês forem comparar o valor do Montemor de um inventário de uma pessoa que mora numa determinada localidade, que tem uma determinada atividade produtiva, né? Onde a maioria das pessoas se dedicam a essa atividade produtiva, com outra localidade que tem outro perfil, pode ser que a pessoa muito rica de uma localidade seja uma pessoa de uma faixa intermediária em outra. Então, é sempre de acordo com aquele contexto em que a pessoa está inserida, e depois, se vocês quiserem também fazer as relações comparando aí com outros locais também, porque isso só enriquece, né? Explicar o porquê das diferenças ou das semelhanças. E dentro do mesmo espaço que vocês estejam analisando, se vocês estiverem analisando um grupo de inventários e cada um deles foi realizado em um período específico, né? Ao longo de uma década, ao longo de 2, 3 décadas, dependendo do grupo que vocês estão analisando e, e aos quais esses inventários pertencem, e mesmo se vocês estiverem fazendo uma análise serial, né? Então, vocês vão aí acompanhando esses inventários ou esses testamentos ao longo de vários anos, ou muito, ou pouco, ou o normal, né? A moda, como a gente estava falando antes, pode variar significativamente de um período para o outro, dentro do mesmo local. Então, o que a caracterização de uma pessoa como rica na década de 1850 pode não ser a mesma coisa da caracterização de uma pessoa como rica em 1890. Isso pode variar bastante. Então, é preciso ter essa noção da diferença de contexto, que vocês não podem analisar só uma em relação à outra, mas elas em relação aos seus respectivos contextos. Mesmo também, vamos supor, um número de alforrias que estão contidas em testamentos. Vocês estão aí pegando os testamentos de uma localidade ou de um grupo e observando quantos desses testamentos contêm alforrias, as condições dessas alforrias, enfim, estão fazendo esse tipo de análise quantitativa. E aí, pode ser que numa década, um número que não é tão elevado de alforrias seja muito elevado se comparado àquele contexto. E num período posterior, pode ser que um número muito maior de alforrias seja padrão perto do que está ocorrendo no contexto em que aquele inventário, no contexto em que aquele testamento foi produzido. Então, por isso, é importante considerar sempre os contextos nos momentos de fazer análise e nos momentos de comparar dados de locais ou de períodos diferentes. E nesse mesmo sentido, uma dica muito importante quando vocês estiverem trabalhando com valores, então, os valores dos bens, o valor do Montemor, os valores das partilhas, procurem uniformizar esses valores monetários, se eles variarem muito. Se qualquer comparação é feita diretamente com os próprios valores que são apresentados nos inventários ou nos testamentos, tem o seu resultado prejudicado em função dessa variação, né? Não sendo possível a comparação. Isso é o que ocorre no contexto com o qual eu trabalho, que era o Brasil Império, né? Os inventários que eu trabalhei no meu mestrado eram todos relativos à segunda metade do século XIX, e aí um procedimento padrão adotado pelos historiadores que trabalham com inventários desse período é transformar os valores que aparecem nos inventários de mil-réis, que era a moeda, para libras esterlinas. Por quê? Porque o mil-réis era uma moeda extremamente instável. O valor, a quantidade que o mil-réis significava variava muito em função da inflação e de taxas cambiais. Então, o que os historiadores frequentemente fazem é converter para libras, que era uma moeda muito mais estável e que permite essa comparação ao longo do tempo ou a comparação entre períodos diferentes de uma forma muito mais segura e que vai trazer resultados muito mais corretos do que se a gente comparasse diretamente os valores em libras esterlinas para períodos diferentes no século XIX. A fórmula utilizada para fazer essa transformação de mil-réis para libras esterlinas está no material de apoio, tá? Então, se vocês forem trabalhar com esses valores no século XIX, procurem
fazer essa conversão, vai ficar mais seguro para vocês fazerem comparações e, portanto, afirmarem qualquer coisa a respeito dos resultados que vocês encontrarem. Então, a tabela está ali e as bibliografias onde vocês podem encontrar outros autores que fizeram também esse tipo de conversão para lidar com os valores monetários nos inventários. Eu também fiz isso na minha dissertação, também está disponível no material de apoio. Eu acho que essa é uma dica bem importante, porque é um ganho de qualidade significativo para a pesquisa de vocês, se vocês estiverem trabalhando com esses valores e comparando. Tá bem? Além disso, vocês também podem utilizar inventários e testamentos para fazer uma busca específica por alguma pessoa ou por um grupo de pessoas, né? Então, fazer essa busca pelos nomes dessas pessoas. Essa é uma metodologia bastante utilizada por historiadores que buscam fazer uma análise de acordo com preceitos da microhistória, né? Ou seja, observando numa escala reduzida, né? E com variações da escala, um determinado problema. E uma dos métodos, das técnicas utilizadas por esses historiadores é a reconstituição de trajetórias coletivas, individuais, buscando essas pessoas que eles estão estudando em diversos contextos, né? Buscando ver a pessoa em diferentes momentos da sua vida, e não em um único momento. E isso é possível através da consulta a vários documentos que foram produzidos em diferentes momentos da vida daquele indivíduo. E, nesse sentido, os inventários dos testamentos são riquíssimos aí como testemunhos de vida dessas pessoas, em função da riqueza de informações, né, das duas fontes. Então, é possível encontrar nessas fontes indícios aí de estratégias individuais ou coletivas. Essas estratégias podem ser referentes, por exemplo, aos matrimônios, né, estratégias matrimoniais, tanto do inventariado quanto dos seus herdeiros, já que a gente tem ali na listagem dos herdeiros os seus cônjuges, então é possível utilizar isso para analisar essas estratégias matrimoniais. Também é possível observar se essa pessoa investiu todo o seu patrimônio em uma única atividade econômica ou em um único grande bem, ou se ela diversificou as suas áreas de investimento econômico ao longo da vida, então desenvolveu diversas atividades produtivas. Essa pode ser uma estratégia para minimizar riscos, se essa pessoa tinha sociedades, enfim. Então, é possível analisar uma série de estratégias através desses documentos, que podem ser individuais ou coletivos. E também, né, uma questão interessante é que os inventários e os testamentos também não precisam ser a principal fonte, né? Mas eles têm muitas informações que podem servir como pistas para que vocês busquem outras informações em outros locais. Então, se no inventário vocês observam que tem uma disputa sobre um pedaço de terra, que o inventariado tinha um pedaço de terra, uma propriedade que fazia limite com outra pessoa, e essa pessoa está brigando agora pela posse da terra, porque eventualmente essa terra não estava demarcada. Então, aí vocês podem encontrar uma pista sobre as formas de apropriação da terra, os conflitos em volta da terra, e vocês podem buscar em outros documentos formas de ver como isso se desenrolou ou como isso começou. Vocês podem procurar em documentos judiciais, vocês podem procurar eventualmente na Câmara de Vereadores, se estiver parar ali por alguma razão. Vocês podem procurar periódicos que retratem, que falem sobre a relação entre essas pessoas ou entre essas famílias, descobrir se essa era uma rixa essencialmente pela posse da terra, ou se ela envolvia outros elementos que iam para além disso. E aí, esse registro que vai estar no inventário pode ser só o ponto de partida para tu encontrar uma série de outros documentos. Uma outra potencialidade dos inventários e dos testamentos é a identificação de vínculos relacionais, né, ou eventualmente até de relacionamento. Então, os inventários dos testamentos também se prestam a essa abordagem relacional. E isso pode ser verificado em diversos momentos nos matrimônios, né, como a gente acabou de falar. Vocês encontram ali as pessoas que são os cônjuges dos herdeiros, então ali já dá para ter uma noção. O testamenteiro também pode indicar um vínculo. O tutor dos herdeiros menores de 25 anos, porque caso quem tivesse falecido fosse o homem do casal, a mulher não podia ficar como tutora dos seus filhos. Então, era preciso designar alguém para ser o tutor desses herdeiros. Isso também pode indicar um vínculo. Os herdeiros que estão nos testamentos, né? Como a gente viu, o testamento expressa, registra a vontade da pessoa de como ela deseja transmitir aquela parte do patrimônio que ela pode transmitir da forma que ela desejar. Então, aquelas pessoas que são escolhidas para serem herdeiros e não são apenas herdeiros porque têm que ser herdeiros, são um bom indicativo de vínculos de proximidade.
Outro indicativo super interessante é verificar a presença de pessoas que viviam, né, nas terras da pessoa que faleceu, se os herdeiros permitem que essa pessoa continue, se mandem que essa pessoa saia, como que se dava essa relação, né? Esse é um indicativo aí de uma relação entre pessoas que são desiguais, né, porque uma tem a posse da terra e a outra não, ou também de pessoas que alugavam prédios ou casas do falecido, enfim. Esses podem ser indicativos aí de uma relação mais próxima, porque a gente tem que sempre atentar para os valores de uma sociedade, né? Aquilo que a gente estava falando antes sobre contexto. Não necessariamente é que se trate de uma relação estritamente visando o lucro, por exemplo, no caso do aluguel. Pode-se alugar a casa para alguém que se tenha muita proximidade, né? Então, não necessariamente essas transações, esses negócios são regidos por leis do mercado, né, gente? Então, podem ser, sim, indicativos de uma relação de proximidade, de uma relação que talvez seja aí entre pessoas desiguais, né, considerando a hierarquia da sociedade, pode indicar algum tipo de relação clientelística, enfim. Outra pista bem interessante pode estar nos credores e nos devedores do falecido. Essa, essa é uma relação também que pode ir para além dos aspectos econômicos, né? E frequentemente vai. A gente empresta dinheiro para alguém que a gente tem expectativa que nos pague, mas normalmente para alguém que a gente se importa, que a gente tem alguma proximidade, ou talvez as pessoas quisessem manter, iniciar uma relação ou sustentar uma relação, né? Então se empresta em sinal da confiança que se tem naquela pessoa. E mesmo as pessoas que emprestam dinheiro para o falecido, né? Então, as pessoas para quem o falecido deve. Esse também é um indício importante, porque vai na mesma coisa, vai no mesmo sentido. Ninguém empresta dinheiro para alguém que imagina que nunca vai pagar, portanto, que não confia, ou mesmo que que essa pessoa não tenha a expectativa de receber, ela tenha a expectativa de manter um vínculo. Né? Então, essa indicação de vínculo pode ser aí de vínculo entre pessoas que têm uma relação onde elas estão no mesmo nível, no mesmo patamar, uma relação entre iguais ou uma relação entre desiguais, né? Mas aí tem a questão que é extremamente importante, aqui nós não vamos falar exatamente de análise de redes, né? A gente está só observando como que é possível identificar vínculos ou possíveis vínculos dentro dos inventários e dos testamentos, mas cabe dizer, e é importante dizer, que são indícios, tá? O fato de que essas pessoas possam aparecer nos testamentos e nos inventários não significa que elas necessariamente tivessem uma relação efetiva, assim, uma relação que influenciasse na vida dessas pessoas, nas atitudes e nos comportamentos dessas pessoas, né? Então, não basta ver o nome da pessoa no inventário ou no testamento, embora no testamento até seja um pouco mais fácil de averiguar o grau de proximidade, né? Por exemplo, o testamenteiro normalmente ele tem o nome dele e a proximidade do testador e do testamenteiro, né? Então pode estar lá meu sobrinho muito querido, meu vizinho, meu compadre e amigo, enfim. Então, dessa forma, né, com essas caracterizações, é mais fácil de perceber se ali de fato existia uma relação e se essa relação influenciava na vida dessa pessoa. Mas ainda assim, gente, é importante não assumir que o indício de um vínculo seja efetivamente um vínculo importante para a vida daquela pessoa e que um conjunto de pessoas que vocês identifiquem necessariamente formem uma rede de sociabilidade, tá? Então, a gente está falando aqui de identificação de indícios de vínculos. É preciso ver essas pessoas aí agindo em conjunto, ou ver uma relação que se reitera ao longo do tempo, que vocês encontram indícios em diferentes situações, em diferentes fontes. É também preciso levar em consideração o que nós já falamos sobre inventários, mas que vale para muitas fontes também, que a gente está falando de um momento da vida da pessoa. E pode ser que nem sempre essas pessoas tenham sido próximas. Esses vínculos, assim como a gente estava falando antes de padrões e de estruturas, vínculos sociais, seja do tipo que for, de amizade, de parentesco, de compadrio, eles também não são estáticos, tá? E é por isso que é importante, então, não assumir um vínculo como necessariamente uma relação entre essas pessoas, um indício de vínculo como uma confirmação aí de uma relação entre essas pessoas, tá bem? E por fim, falando aí da nossa última abordagem metodológica, né? As informações contidas nos inventários e nos testamentos também podem ser utilizadas para a construção de prosopografias, ou seja, a prosopografia é uma biografia coletiva, né? É onde tu constrói o perfil de um grupo. Existem diferenças, né, na bibliografia, na literatura sobre
quando que uma prosopografia pode ser aplicada, pode ser uma metodologia apropriada. Alguns autores defendem que o grupo precisa ter um tamanho mínimo. Enfim, se vocês forem utilizar essa metodologia, vocês precisam estar inteirados dessas discussões para dialogar com elas, para refletir sobre elas e, eventualmente, adotá-las ou não, de acordo com o que for interessante para o programa de pesquisa de vocês. Mas a prosopografia é uma biografia coletiva, onde se tem um grupo e se busca analisar o perfil desse grupo de acordo com uma série de variáveis que vão ser definidas pela pessoa que está pesquisando, pelo pesquisador, de acordo com seus objetivos, né? Então, os inventários dos testamentos são ricos nesse sentido, porque se pode querer avaliar a idade da pessoa, o local onde essa pessoa nasceu, quando que essa pessoa casou, quem são os pais, quem são os familiares, qual que é o patrimônio dessa pessoa, se essa pessoa frequentou alguma instituição. Então, vocês podem identificar isso no testamento, quando uma pessoa deixa uma contribuição, deixa uma parte da sua herança para alguma instituição política, assim, ou para alguma instituição religiosa, que indique que essa pessoa pertença, né, ou que diga expressamente que essa pessoa tenha pertencido a essa instituição em vida, enfim. E aí vocês podem tirar uma série de elementos, uma série de dados para compor uma prosopografia. Vocês podem utilizar os inventários e os testamentos também para construir dados novos, né? Então, como os inventários e os testamentos são muito ricos em informações, eles podem muito bem ser utilizados para quem está fazendo uma prosopografia de um grupo, especialmente se essa prosopografia pedir por informações que são facilmente encontráveis nos inventários, como os níveis de riqueza, a quantidade de filhos, o local de nascimento, esse tipo de informação que a gente sempre tem acesso aí no inventário. E, gente, uma última dica, não é nem uma dica, um lembrete, assim, que eu queria deixar para vocês, lembrem sempre o porquê que vocês estão aplicando uma determinada metodologia, tá? A gente usa a metodologia para analisar as fontes para chegar a um resultado, mas é preciso explicar esse resultado. Quando a gente está trabalhando especialmente com metodologias que precisam ser muito bem explicadas. Então, quando vocês estão trabalhando com números, vocês precisam mostrar como que vocês chegaram ali, quando vocês construíram o dado de uma determinada forma, né? Então, vocês estão fazendo mesmo uma análise de trajetória, vocês chegaram a uma determinada conclusão, construindo essa informação, retirando informações de diversas fontes, né? Vocês precisam explicar aquilo, vocês precisam explicar como que vocês chegaram àquela conclusão, ou às vezes mesmo como que vocês construíram um dado que permitiu que vocês chegassem àquela conclusão. E isso é importante, né? A forma como as pessoas têm condições, os nossos pares, a sociedade em geral tem condições de ver se os nossos resultados são válidos ou não. Então, a explicação do método e de como a gente utiliza esse método é essencial, é daquilo que nos faz historiadores, como a Lívia explicou lá na nossa primeira aula. Mas é importante que vocês tenham sempre em mente que isso serve para que a gente dê o passo adiante, que é explicar os resultados encontrados com esse método. Então, é muito cuidado quando vocês estão lidando com uma quantidade grande de fontes, tendo que explicar muito bem quando vocês chegaram, explicitando tudo isso, para não parecer que a finalidade da pesquisa é aplicar o método, porque não é. A finalidade da pesquisa é utilizar esses resultados para explicar aquilo que é o problema de pesquisa de vocês. Tá bom, gente? Então é isso, a gente se encontra na nossa próxima aula.